Desceu o patamar sem se deter. Sua alma exaltada tinha sede de liberdade, de espaço. Acima de sua cabeça, a abóbada celeste estendia-se até o infinito. As estrelas calmas cintilavam. Do zênite ao horizonte aparecia indistinta ainda a Via Láctea. A noite serena envolvia a terra. As torres brancas e as cúpulas douradas destacavam-se sobre o céu de safira. As opulentas flores de outono em redor da casa haviam adormecido até a manhã. A calma da terra parecia confundir-se com a dos céus. O mistério terrestre confinava com o das estrelas. Alyosha, imóvel, olhava de súbito, como que ceifado, prosternou-se. Ignorava por que estreitava a terra, não compreendia por que teria querido irresistivelmente abraçá-la toda, inteira, mas abraçava-a, chorando, inundando-a com suas lágrimas, e prometia a si mesmo, com exaltação, amá-la sempre. Rega a terra com lágrimas e alegria e ama-a. Estas palavras repercutiam em sua alma a respeito do que choraria, no seu êxtase, chorava mesmo a respeito daquelas estrelas que cintilavam no infinito. Não se envergonhava daquela exaltação. Dir-se-ia que os filhos daqueles mundos inumeráveis convergiam em sua alma e que toda ela fremia em contato com os outros mundos. Teria querido perdoar a todos e por tudo, e pedir perdão não por ele, mas pelos outros e por tudo. Os outros o pedirão por mim. Essas palavras também lhe vinham à memória. De mais em mais sentia claramente e como se tangivelmente algo de firme e inabalável penetrar sua alma. Uma ideia apoderava-se de seu espírito por toda a sua vida e para sempre. Havia-se prosternado, fraco adolescente, e ergueu-se à luta do sólido para o resto de seus dias. E por aí vai. Uma passagem belíssima que parece Victor Hugo, mas é Dostoiévski. Então, eu me orgulho de ter descoberto por mim mesmo, né, uma coisa óbvia, que Dostoiévski foi influenciado por Victor Hugo. Isso é óbvio, mas eu descobri por mim mesmo, né, então parece muito, né, e eu fico muito empolgado quando eu leio, né, algo assim dessa magnitude, dessa profundidade, né, uma concepção, um conceito de unidade, sabe? Isso aqui é o que existe de mais elevado. A gente está falando dos irmãos Karamazov, do Dostoiévski, né? E para contextualizar, então, de forma resumida, né, o mestre aqui do nosso herói, o Alyosha, que era um santo, um homem santo, ele morre. E aí, então, o corpo dele apodrece mais rápido do que o normal. E ele esperava justamente o contrário, que, como de costume, como diz a tradição, né, quando um homem santo morre, o corpo ele não se decompõe, ele demora, né, como uma prova de um milagre, algo divino. E o corpo do Zósima, né, que o Alyosha tanto admirava, não só não apodreceu, como ele, como diz no livro, a natureza se adiantou, né? Então começou a feder, começou a apodrecer mais rápido do que o normal. E essa passagem é de arrepiar, sabe? Ela mostra aquela parte assim que os outros religiosos, né, a inveja que eles tinham. Então, isso acontece para mostrar a ignorância, a inveja, sabe? Aquela parte mística de acreditar, né, nessas coisas e confrontar a fé do Alyosha. Então, o Alyosha, extremamente fiel, né, acreditava em milagre, acreditava no santo, ele teve a fé abalada por conta disso, sabe? E isso parece uma coisa ingênua, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito pura. Tem uma outra passagem aqui que diz, eu vou descrever da minha forma, né? Diz que mais importante do que você tentar contornar uma situação usando a razão, usando a mente, mais vale você ir às últimas consequências, né, e ter uma atitude infantil, né, por conta de uma paixão, e realmente se mostrar como isso é mais digno do que você tentar ser judicioso, tentar julgar,
sabe? Então, como o Alyosha ter tido esse comportamento mostra pureza. Então, quem consegue se entregar 100% a um amor, né, e chora, sabe? Chora, ou quem tem fé de verdade e faz uma oração, quem consegue é porque tem um coração puro, que consegue acreditar, né, em alguma coisa. Isso é mais puro, né, do que uma coisa simplesmente racional, né? Então, enfim, é uma passagem, né, que faz parte, então, desse livro. Quando o mestre dele morre, o corpo ele apodrece, a fé dele é abalada. E aí ele recupera a fé ao ouvir uma passagem da Bíblia, que é justamente o primeiro milagre de Jesus. O padre está lá lendo o Evangelho e ele conta essa passagem em que Jesus transformou a água em vinho. E aí o Alyosha cai a ficha dele que o primeiro milagre foi para celebrar. Não foi um ensinamento onde é necessário celebrar a vida. E era justamente isso que o mestre dele ensinava e que os outros religiosos tinham inveja e não concordavam, né? Então, em meio a uma fé ortodoxa, né, um cristianismo ortodoxo, ali onde as pessoas se reprimiam, né, onde existia, enfim, uma conduta de ascetismo, assim, o Zósima, ele ensinava que tem que ser feliz, que tem que ter prazer na vida. Quando caiu essa ficha do Alyosha, foi onde teve essa reação, né, que aí parece que é Vitor Hugo. Dostoiévski, ele consegue ser tão profundo, mexer tanto assim no sofrimento, né? Mas quando ele quer ser poético, né? Quando ele também consegue no mesmo nível. Essas passagens elas são mais raras, onde ele descreve, né, de forma poética, né, o que é o conceito de sagrado para ele, né? E o restante do tempo é sempre algo muito profundo e que machuca de certa forma e que faz pensar, né? Dá para ver como eu fico empolgado quando eu falo desses autores que são um dos meus favoritos, tá bom? Então, assim, para quem gosta, incentiva, escreve aqui se você já leu Os Irmãos Karamazov, se você gosta desse autor, tá? Ou do Vitor Hugo, né? Se você já leu Os Miseráveis, tá bom? E isso aqui vai fazer gerar mais algum conteúdo aí, né? Para quem curte, para a gente trocar ideia. Apesar do Dostoiévski ser um grande nome do realismo, ele começou no romantismo, né? E o Vitor Hugo é uma referência no romantismo. Mas o que existe, eles são o que existe de melhor de cada estilo desse, né? O romantismo ele teve o seu ápice, assim como tudo, né? E foi se perdendo, né? E a mesma coisa o realismo. Então eles são a era de ouro na minha concepção também, né, tá? Se você não concorda, eu faço questão que você me diga que não. Não, o maior nome do romantismo não é Victor Hugo, né? É tal. Aí você coloca aqui para mim, né? Tá? Ou então, o maior nome do realismo não é Dostoiévski, para mim é esse aqui, né? Então não é para gerar treta, é para a gente ter um outro ponto de vista, certo? E assim, eu fico impressionado como uma influência, né? Como um pode influenciar o outro. E quando a gente conhece algo, né, que é bom, que nos agrada, o visto não tem como desver. Se você viu, não tem como desver. Aí você não vai se contentar com mais nada. Então você só vai. Eu tenho a pretensão, né, a ambição de conhecer os clássicos. Isso dá muito trabalho. Eu me coloco no meu lugar. Eu me coloco, antes de comprar um outro livro que eu tenho vontade, eu vou reler os que eu já tenho. Porque eu escolhi ler os clássicos. Isso dá um trabalhão, mas é uma delícia também. A gente aprende muito mais com um clássico do que com 10 best-sellers do momento de coach, de autoajuda, tá? Isso sou eu falando, tá? Sou eu falando. Mas vai dar muito mais trabalho também. Então, uma página de Vitor Hugo, uma página de Dostoiévski, vale 300 vídeos do Instagram, do TikTok, né? Com aqueles coach fuleiro, né? Tá? Que ficam falando ali que parece que tem profundidade, mas não tem nada, entende? Então, assim, eu, por exemplo, aparentemente, né, na teoria, eu leio os livros certos, eu conheço, eu falo a coisa certa, né? Então, esse cara
parece ser um sábio, mas na minha vida eu não sou, sabe? Eu não tenho a pureza necessária nem a dedicação para me intitular um budista ou um hinduísta ou alguém que entende de literatura, sabe? É uma pretensão, é uma coisa que a imagem é uma, só que não condiz com a realidade. Então, o pouco que eu consigo aplicar na minha vida, do que eu aprendi, do que eu considero que é mais elevado, conhecimento mais elevado, né, que é o yoga, que é o budismo, que é a literatura ali do século XIX, o pouco que eu consigo aplicar na minha vida transforma a minha vida, mas eu não aplico, é fácil falar. Na teoria, esse cara é um sábio, na vida real, né? Então, assim, eu não me coloco nesse lugar, só que eu quero aprender. Então, a ideia é assim, não queira ser quem você não é, mas aos poucos você pode se tornar aquela pessoa que você quer ser. E quando você diz que é hipócrita, você já não é mais tão hipócrita assim. Então, assim, ó, não sei se só... Não, com certeza não sou só eu que está de saco cheio desse pessoal cagando regra, dizendo o que você tem que fazer, como se eles fossem perfeitos. Eles aparentam ser uma coisa que não são, né? Sabe? E Dostoiévski não fez isso, né? Buda não fez isso, né? Mas tá bom, já desabafei, já me empolguei, né? Então agora voltando, respira, voltando, né? A serenidade. A ideia do vídeo é essa, tá? É mexer, é fuçar aí na cabeça de quem tá assistindo, né? Para quem já conhece o autor, né? Para quem não conhece ainda, instigar, dar essa influência, né? E aí diga, eu citei aqui apenas dois, né? Entre muitos que eu gosto, mas que são, né? São muitos, porém esses ali, eles estão sempre ali, né? Sempre cutucando o coração, a mente da gente, tá? Então, deixa aqui um comentário dizendo para você, né? 2 ou 3, assim, pode ser de cada estilo, né? Que você gosta, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo. Jaya! É o peito. Não gosta de vídeo, né, peito? Não gosta de vídeo. Para de filmar e faz carinho em mim, cara.